Olá! Hoje a gente vai explorar um material assim bem interessante sobre dons pessoais. A nossa ideia aqui é entender melhor a introdução a esses dons e depois dar uma olhada em cada um que está listado lá. Pelo que eu vi, o ponto central parece ser que os dons espirituais são tipo ferramentas, né? Para capacitar as pessoas por serviço, para o ministério. Vamos investigar isso. Com certeza. É isso mesmo. O material já começa, assim, ressaltando quão importantes esses dons seriam na perspectiva da vida cristã que o texto apresenta. Ele define os dons como uma capacitação específica que viria de Deus para certas funções dentro da comunidade, sabe? Entendi. E a primeira parte do documento, que eles chamam de aula 1, fala do propósito desses dons, né? Parece que a ideia ali é que todo mundo teria dons, mas, assim, diferentes uns dos outros. E ele faz uma distinção que achei bem importante. Esses dons estariam ligados à graça divina e seriam diferentes de habilidades ou talentos que a pessoa já tem naturalmente. Exato. E essa distinção aí entre carismata, que seriam os dons espirituais, e os talentos naturais é um ponto-chave no texto, viu? Quer dizer, ambos são valiosos, claro, mas os carismata teriam essa conotação específica de capacitação divina para servir. O material até usa outros termos, tipo pneumática, Ah, sim, eu vi essas palavras. diaconiae e energemata. Usar essas palavras diferentes sugere que o texto original via essas manifestações com ênfases diferentes, né? Ora mais no espiritual, ora no serviço prático, ora na manifestação em si. Faz sentido. Mostra uma riqueza de aspectos. Bom, e depois dessa base conceitual, o material entra nos dons específicos, né? Isso, aí ele começa a detalhar. O primeiro é a profecia, também chamada de pregação. É descrito como a capacidade de comunicar e reforçar o que o texto chama de verdade revelada, de transmitir mensagens que seriam, assim, de Deus para um momento específico. Sim, e o documento liga a isso características como a habilidade de entregar mensagens urgentes, sabe? E apropriadas para o momento. Mas olha, ele também alerta para um risco. A pessoa com esse dom pode, sem querer, parecer muito crítica ou julgadora se não tiver cuidado. Um ponto de atenção. Seguindo, tem o ministério, ou serviço. A origem da palavra eu li remete a servir à mesa, né? Mas o sentido aqui é mais amplo. Descreve aquelas pessoas que, tipo, gostam e sentem prazer em ajudar com coisas práticas, né? Em fazer a engrenagem girar ali nos bastidores. Exatamente. E ligado a essa ideia de contribuir na prática, mas com foco mais no intelecto, vem o dom de ensino. Seria a capacidade de instruir, de explicar a Bíblia de forma clara, pesquisar, transmitir conhecimento de um jeito organizado. E tem um alerta aí também, né? Tem o risco do orgulho intelectual. A pessoa achar que sabe demais, talvez. Entendi. Avançando para o que seria a aula 4, a gente encontra a exortação. O texto define como admoestar, mas também consolar, confortar. Basicamente, é a habilidade de encorajar os outros, ajudar a pessoa a ver saídas, motivar para continuar. Pois é, e se a exortação usa mais as palavras para construir, o dom de contribuição usa recursos. Não é só doar dinheiro, assim, mas compartilhar com generosidade, sabe? Vendo a oferta como um ato de fé mesmo e algo que pode gerar mudança. O material até fala numa disposição para doar de forma sacrificial, além do normal. Que interessante. Aí temos também o dom de presidir, que é liderança. Descreve a capacidade de governar, dirigir, organizar, dar um norte estratégico para as coisas. Tem uma citação no material que me chamou a atenção. O que faz a diferença em uma liderança não são os talentos, dons ou carisma, mas o caráter. Esse ponto é ótimo, né? O texto parece colocar o caráter acima de outras qualidades que a gente geralmente associa logo à liderança. Valoriza muito isso. E para fechar essa lista que a gente está vendo, tem o dom de misericórdia. É ter e demonstrar compaixão, pena. São pessoas que, segundo o texto, se conectam muito com o sofrimento dos outros e sentem um impulso para ajudar quem está precisando. Seja visitando, ouvindo, dando apoio emocional. Certo, então resumindo um pouco o que a gente viu. Demos uma olhada nessa introdução aos dons espirituais e passamos rapidamente por vários deles. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Tudo baseado nesse documento.
Sim. O quadro geral que o material desenha é de uma variedade grande de dons, distribuídos de formas diferentes entre as pessoas. E todos eles voltados para o serviço e para a construção mútua dentro de uma comunidade de fé. A distinção principal que o texto reforça é entre esses dons que teriam essa origem divina e os talentos naturais que cada um já tem. Pensar sobre isso pode ser útil para a autoanálise e para o envolvimento de cada pessoa, né? Sem dúvida. E fica aqui uma reflexão, talvez inspirada numa parte mais para frente do material que a gente só mencionou de passagem. Se esses dons são ferramentas tão únicas para cada um, como é que alguém poderia descobrir quais são os seus e usar eles de um jeito eficaz, alinhado com seu propósito, e ainda conseguir, evitar aqueles riscos e perigos que o próprio material aponta para cada dom? Fica aí para a gente pensar.